Olá, gente, bom dia, tudo na paz de Deus. Quero desejar a paz do Senhor, quero desejar um bom dia para todos. E já está com alguns meses que eu não coloquei nenhum vídeo aqui no canal do YouTube, e hoje eu aproveitei. Hoje é 28 de abril de 2023. E hoje, nessa manhã, deixa eu olhar no relógio ali, já são aproximadamente 9h35 da manhã, tá bom? De 28 de abril de 2023, mais um dia, deste ano, deste mês, o qual o Senhor está nos permitindo. Esse período eu estou mais em casa porque eu sofri um acidente. Eu trabalho na área da construção civil, sofri um acidente, fraturei o meu pé. No caso, é um osso chamado de... essa parte navicular. É a ligação entre o pé já para a perna aqui, né? Bem, um chama de tornozelo, aí tem um osso nessa parte aí que foi fraturado. Por conta disso, eu já estou com mais de 2 meses aqui em casa, sem poder trabalhar também. E eu estava um pouco ruim, né? Bati minha cabeça também. Passei um período ruim da cabeça, porque eu bati todas as vezes quando eu deitava, levantava, quando eu mexia a cabeça assim, nesse sentido assim, a cabeça rodava. Quando eu deitava e levantava, dava tontura, dava vontade de ânsia de vômito. Mas graças a Deus agora eu estou bem melhor, para a honra e a glória do Senhor Jesus, e a gente só tem a agradecer a Deus por essa oportunidade, tá bom? E hoje eu queria falar um pouquinho a respeito da Bíblia, ou seja, a palavra de Deus. O nosso tema de hoje é conhecendo a Bíblia, conhecendo a Bíblia. Às vezes você pode ter perguntado, você conhece a Bíblia? Não, eu conheço. Só que a Bíblia, na realidade, ela não é um livro em si, ou seja, um livro assim como a gente observa. Nós fomos aqui focar para a área da educação, por exemplo, na área da educação, alguns educadores que escrevem alguns livros com um determinado tema, e dentro desse tema tem seus itens, seus subtópicos, falando de um determinado assunto, e é conhecido como um livro. Agora a Bíblia, ela não é um livro em si, Por quê? Porque na realidade é uma coleção de livros que eles pegaram essa coleção, juntaram nessa coleção de livros e ficou conhecido como a Bíblia, ou seja, uns chamam de palavra de Deus. A Bíblia, na realidade, ela é conhecida, ela tem alguns nomes, uns chamam de Sagradas Escrituras, Escrituras Sagradas, ou só Escritura, Palavra de Deus, Evangelhos, que foca mais a questão do Novo Testamento também. Uns vão chamar de biografias, mas uns chamam na realidade de evangelhos, e a sã doutrina e etc. Então esses são alguns nomes que são dados para a Bíblia, ou seja, palavra de Deus. Eu já até mencionei aqui a questão da palavra de Deus, Só que, por exemplo, dentro da Bíblia, como ela tem aí essa coleção de livros, então nós temos toda a estrutura, A Bíblia, se nós formos observar a estrutura da Bíblia, ela tem toda uma estrutura. Tem a questão dos livros, a quantidade de livros, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Aí nós vamos ver aqui dentro dessa estrutura da Bíblia, a gente vai observar alguns temas importantes, como por exemplo, acerca da estrutura da Bíblia. Eu estou um pouco ruim da garganta, minha garganta está inflamada, eu tenho um problema de sinusite, vira e mexe, ela me ataca. E aqui eu sou do estado do Pará, cidade de Garrafão do Norte, Pará, mas atualmente moro em Anápolis, no estado do Goiás,
desde 2019, né? Com mais de 4 anos que eu moro aqui em Anápolis, na cidade de Anápolis, no estado do Goiás. Aí o clima daqui tem hora que tá frio, tem hora que tá quente, aí já tá terminando o período chuvoso, tá entrando agora um período que já vai se aproximar do frio também, e a gente isso acaba me prejudicando. Aí eu tenho problema de sinusite, alergia, aí já tá dando aquela tosse também. Essa parte minha por dentro aqui tá um pouco infeccionada, inflamada. Eu tô até tomando medicamento anti-inflamatório para ver se dá uma melhorada. Então o clima daqui é um pouco complicado. Quem tem esses problemas igual eu sofre um pouco. Mas voltando para cá, para a composição, questão da estrutura da Bíblia, aí nós temos aqui dentro dessa estrutura, nós temos alguns pontos aqui acerca da estrutura da Bíblia. Mas eu vou colocar aqui o primeiro ponto, como por exemplo, a composição dos livros, né? A composição dos livros da Bíblia. Então, se nós observarmos a Bíblia, a palavra de Deus, assim como eu falei no começo, palavra de Deus, sagradas escrituras, escrituras sagradas, ou escritura, palavra de Deus, evangelho, sã doutrina, né? São os nomes dados à Bíblia. Então, quando nós observamos aqui a composição dos livros, nós temos o quê? Nós temos 66 livros, tá? 66 livros da palavra de Deus. Isso é a Bíblia, né, que os evangélicos utilizam, faz uso da palavra de Deus. Uns vão chamar de protestantes, né? Já o caso da Bíblia católica, ela tem 7 livros a mais. Então, se eu for conferir, isso só no Antigo Testamento, né? O que modifica a questão da Bíblia, os irmãos da Igreja Católica utilizam, isso modifica só no Antigo Testamento. No Novo Testamento permanece a mesma quantidade de livros, né? Então, nós que somos evangélicos, nós utilizamos, né, geralmente é traduzida por João Ferreira de Almeida, né? E tem hoje tem várias traduções, tem Almeida corrigida. Então hoje tem algumas traduções da Bíblia Sagrada, tem aquela que está mais próximo do original, tem umas da linguagem de hoje também mais atualizada. Então hoje nós temos diversas tradições da Bíblia Sagrada, né? E eu tô com a Bíblia aqui, inclusive, essa daqui é uma Bíblia, ela é conhecida como a Bíblia do Discipulado, né? É a Bíblia do Discipulado. E essa Bíblia aqui, deixa eu dar uma olhada nela aqui, é a Bíblia do Discipulado. Essa Bíblia aqui é da editora, né? A editora, acho que quem editou ela aqui foi a editora Caris, tá bom? Então, é a editora Caris, no caso, tá bem aqui no início, né? É Caris, K-A-R-I-S, tá? A editora que editou essa Bíblia aqui, tá bom? Então ela é uma Bíblia muito boa. E nós observamos aqui na apresentação dela aqui, né, quem faz a apresentação logo de início aqui da Bíblia é o bispo Primaz Manuel Ferreira, né, que ele é o presidente aqui da CONAMAD, né? Então a apresentação, logo no início que nós fomos observar a apresentação dessa Bíblia aqui, né, quem faz a apresentação, e ele deixa um comentário aqui falando a respeito também dessa Bíblia aqui, é o bispo Primaz Manuel Ferreira, né, que é o presidente da CONAMAD, tá bom? Então ela é uma versão revisada, essa Bíblia aqui, da tradução de João Ferreira de Almeida. Essa Bíblia que eu estou utilizando aqui
e ela está de acordo com os melhores textos, né? Ela está de acordo aqui com os melhores textos, né? Em hebraico e em grego também. Então é uma Bíblia boa, muito boa essa Bíblia, né? Inclusive você aprende muita coisa aqui tendo acesso a essa palavra, essa Bíblia, porque além de ter o conteúdo bíblico, né, que são os livros da palavra, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, nós temos aqui muitos temas interessantes aqui, alguns estudos bíblicos que está incluído aqui dentro, acompanhado aqui também dentro, que acompanha aqui as Sagradas Escrituras. Logo ao final do Novo Testamento, nós temos uma parte aqui de estudos bíblicos que é muito interessante, é muito bom você se aprofundar nos estudos e ter acesso aqui a esses estudos bíblicos. Então, voltando aqui para a palavra, então essa Bíblia que eu estou utilizando aqui, ela contém 66 livros ao todo, sendo que 39 é do Antigo Testamento, assim como nós sabemos, 39 do Antigo Testamento e 27 são do Novo Testamento, sendo que, fazendo aqui essa composição dos livros, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento, sendo que o maior livro aqui dentro da Bíblia se encontra no Antigo Testamento, que é o livro dos Salmos. Ele é o maior livro. E nós temos também aqui, dentro dessa composição aqui, nós temos também aqui o menor livro, que se encontra aqui no Novo Testamento, que está aqui na Palavra de Deus no Novo Testamento, que é o livro de 3º João, tá? Se você observar lá na palavra, ele é o menor livro, 3º João, e está no Novo Testamento. O maior está no Antigo Testamento, que é o livro dos Salmos, e o menor está no Novo Testamento, que é 3º João, tá? Então a Bíblia contém 66 livros, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Sendo que a Bíblia, os irmãos da Igreja Católica, tem 7 livros a mais. Então, se você conferir, isso só no Antigo Testamento, se você conferir 39 mais 7, vai dar o quê? Vai dar 46 livros. Então, o Antigo Testamento tem 46 livros a mais, a Bíblia, que os irmãos da Igreja Católica utilizam, né? Tem alguns livros lá, tem Judite, tem Baruque, se eu não me engano, tem, que aqui nós temos Eclesiastes, né? Lá tem Eclesiástico, né? É um livro também, Tobias, Judite, eu não estou bem lembrado quais são os outros livros, mas esses livros aí fazem parte lá da igreja, da Bíblia, que os irmãos da Igreja Católica fazem uso. Então são 7 livros a mais. Aí se você juntar aqui 46 com 27, vai dar o quê? Vai dar 40, né? 39 com 7, 46. 46 com 27 vai dar 40, 50, 70. São 70 e poucos livros. 27, 46, né? Vai dar 40, 50, 60. 67. Vai dar 70 e poucos livros, né? 73, se eu não me engano, por esse, né? 46 mais 27 vai dar 73 livros, se eu não me engano, tá? Esses são os livros lá que os irmãos da Igreja Católica utilizam. Então, dentro da composição, vendo por essa Bíblia aqui que eu estou utilizando, que é a João Ferreira de Almeida, que nós utilizamos também, que é a Bíblia que os evangélicos utilizam também. Então, essa Bíblia aqui e as outras Bíblias que os irmãos evangélicos, sejam da Assembleia de Deus, seja de outras denominações, estou falando Assembleia de Deus porque eu faço parte da Assembleia de Deus, mas existem outras denominações que utilizam essa mesma Bíblia também aqui, a Quadrangular, Deus é Amor, enfim, a Universal, todas elas utilizam essas Bíblias aqui que contêm a mesma quantidade de livros.
que são 66 livros ao todo, 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Mas nós vamos observar, a Bíblia, ela tem todos esses procedimentos aqui que eu estou explicando para os amados irmãos e ouvintes que estão ouvindo, né? Aqui eu me expressar a respeito da Bíblia, a respeito da palavra de Deus. Então, se nós formos observar a questão da composição dos capítulos, né? Nós fomos observar a respeito da composição dos capítulos. Então, nós temos o quê? Nós temos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, se nós formos juntar tudo, se nós formos fazer uma junção de tudo, nós temos o quê? Nós temos 1189 capítulos, né, incluindo a Bíblia toda, pegando tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento. 1189 capítulos, né, contém a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. Sendo que no Antigo Testamento, a maior parte dos capítulos nós temos no Antigo Testamento, que são 929, né? 929 capítulos está no Antigo Testamento, aqui da Palavra de Deus, e o restante dos capítulos se encontra no Novo Testamento, que são números exatos, 260 capítulos está no Novo Testamento. Nós temos 900 e poucos capítulos no Antigo Testamento, assim como eu acabei de falar, 929 no Antigo Testamento, e nós temos 260 capítulos no Novo Testamento. Tudo isso daqui faz parte da Palavra de Deus. E voltando assim, como me referindo agora há pouco, o maior livro e o menor livro, aqui nós temos também o maior capítulo da Bíblia, se encontra no livro de Salmos também, que se encontra no Antigo Testamento, que é o capítulo de número, capítulo de número 119, né? É o capítulo de número 119 lá em Salmos. Se você observar o capítulo 119, ele é o maior capítulo da Bíblia Sagrada que se encontra no Antigo Testamento, que está no livro de Salmos 119. Salmo de número 119. E o menor, interessante que tanto o maior quanto o menor está no livro de Salmos também. Todos eles aqui agora se encontram no Antigo Testamento, que é o Salmo de número 117, né? Se nós pegarmos a Bíblia aqui, nós abrimos a nossa Bíblia aqui, né, e formos lá no Salmo de número 117, deixa eu até ver se eu acho aqui. Salmo de número 117, ele é o menor salmo da Bíblia, né? Menor salmo da Bíblia, bora ver. Salmo de número 117, ó. Ele contém apenas 2 versículos, eu estou pesquisando aqui, ele contém apenas 2 versículos, né? Salmo é um salmo de louvor, ele contém apenas 2 versículos aqui da palavra dele, então ele é o menor capítulo. O menor capítulo da Bíblia Sagrada está em Salmos de número 117, tá bom? De número 117. E o maior capítulo está em Salmo 119, inclusive ele está bem perto, que 117, 118 e o 119. O 119 ele é o maior capítulo da Bíblia Sagrada, inclusive ele contém vários versículos, né? Ele contém 170 e poucos versículos, deixa eu só confirmar aqui, ó, 176, né? 119. Ele contém 176 versículos, só o Salmo de número 119. Então ele é o maior capítulo da Bíblia Sagrada, é o Salmo de número 119. E o menor capítulo da Bíblia Sagrada é em Salmo também, só que é o Salmo de número 117, que ele contém apenas 2 versículos da palavra de Deus, tá? Eu vou até fazer a leitura dele aqui, ó. Salmo 117. Louvai ao Senhor todas as nações, exaltai todos os povos. Versículo 2.
porque a sua benignidade é grande para conosco, e a verdade do Senhor dura para sempre. Louvai ao Senhor. Esse é o menor capítulo da Bíblia que se encontra, e é o menor, pelo que se vê aqui, é o menor, é o salmo menor também, né? Ele contém apenas 2 versículos da palavra de Deus, então ele é o menor capítulo aqui, se encontra no Salmo de número 117. Desculpa, gente. Então nós temos aqui nós vamos ver aqui a divisão da Bíblia em versículos, porque a Bíblia, ela tem capítulos, mas dentro dos capítulos ela é dividida por versículos, né? Então, por exemplo, no Antigo Testamento nós temos uma quantidade de versículos. No Novo Testamento nós temos também uma quantidade de versículos. E tudo isso que eu estou falando aqui para vocês tem a ver com conhecendo a Bíblia. Que às vezes ela diz, eu conheço a palavra, eu conheço a Bíblia. Mas às vezes a gente conhece só pelo fato de dizer eu conheço. Mas às vezes tem esses detalhes, tem todos esses detalhes dentro da Bíblia, né? Isso que eu acabei de falar aqui, que eu vou continuar relatando, falando. Então isso tem a ver com conhecendo a Bíblia, conhecendo a palavra de Deus. Então, por exemplo, no Antigo Testamento nós temos 31.173 versículos. Isso no Antigo Testamento não. A quantidade de versículos no sentido geral, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós temos 31.173 versículos. 31.173 versículos em toda a palavra de Deus. Sendo que a maior parte desses versículos, eles se encontram também, assim como os capítulos, eles se encontram também no Antigo Testamento. Por quê? Porque só no Antigo Testamento nós temos 23.214. 23.214 versículos só dentro do Antigo Testamento. É muito versículo, né? Nós temos aqui quase 24 mil versículos, né? 23.200 e poucos, 214 versículos só no Antigo Testamento. E o restante dos versículos está no Novo Testamento, que nós temos mais de 7 mil versículos só no Novo Testamento. Nós temos 7.959 versículos no Novo Testamento. Então, tudo isso daqui tem a ver com conhecendo a Bíblia, né? Conhecendo a palavra de Deus. E é muito bom, né, a gente conhecer a Bíblia, é muito bom nós termos o conhecimento da palavra, né, de Deus. É muito bom nós termos, né, acesso à Bíblia Sagrada, né? E nós temos se nós formos observar essa questão, né? Essa questão de capítulo, a questão de capítulo, falei agora há pouco, e a questão de versículos. Agora eu estou falando a questão de versículos. Então o maior versículo aqui está no livro de Esther. O maior versículo está no livro de Esther. Depois a gente pode até pesquisar aqui na Bíblia Sagrada se o que eu estou falando aqui é correto. Ou seja, o maior versículo está em Esther, capítulo 8, versículo 9. E o menor versículo ele se encontra em Êxodo, tá? Capítulo 20, versículo 13. Nós temos o maior versículo que está em Esther, livro de Esther. O maior versículo está no livro de Esther, capítulo 8, versículo 9. E o menor versículo se encontra no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo de número 13 da palavra de Deus, né? Inclusive, a frase, se eu não me engano, lá está não matarás, né? Lá em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, se eu não me engano, a frase que está lá é não matarás. Parece que ela contém 10 letras, se eu não me engano. Não matarás, ela contém 10 letras. Então esse é o menor versículo, tá bom? E o maior está em Esther,
capítulo 8, versículo 9. Vamos pesquisar aqui na Bíblia Sagrada? Né? Custa nada, né? Nós pesquisarmos Esther. Vamos ver aqui. Esther, achei. Esther, capítulo 8, né? Falei, capítulo 8, versículo de número... Capítulo 8, versículo de número 9. Esse que é o maior versículo, né? Esther, capítulo 8, versículo de número 9. Se nós observarmos aqui, ele é bem grande, né? Ó, então esse daqui é o maior versículo que encontraram aqui dentro da Bíblia Sagrada. Segundo que a gente pesquisa, as informações que a gente tem, se a gente tem acesso aqui à Bíblia, a gente vê que ele é bem grande. Ele é o maior versículo aqui. Eu vou até fazer a leitura dele aqui. Está em Esther, capítulo 8, né? Foi 8, versículo 9 que eu falei. Então foram chamados os secretários do rei naquele mesmo tempo, no terceiro mês, que é o mês de Sivan, no 23º dia. Ele se escreveu conforme tudo quanto Mardoqueu ordenou a respeito dos judeus, aos sátrapas, aos governadores e aos príncipes das províncias, que se estendem da Índia até a Etiópia. 127 províncias, a cada província, segundo o seu nome, se escrever, e a cada povo conforme a sua língua, como também aos judeus segundo o seu modo de escrever e conforme a sua língua. Tá vendo? Tudo isso aqui que eu li, né? Tudo isso aqui que eu li está em Esther, né? Esther, capítulo 8, versículo de número 9 da palavra de Deus. Então ele é considerado aqui o maior versículo dentro da Bíblia. E o menor versículo está em Êxodo, capítulo 20, versículo 13, que eu falei, não matarás. Mas vamos confirmar, né? Vamos confirmar, para não... Em Êxodo... Êxodo 20, 13, né? Isso aí, ó. Não matarás. Eu disse que era 10 letras, bora confirmar. Não, nós temos a palavra não, 1, 2, 3. Só na palavra não nós temos 3 letras. Matarás. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A palavra matarás nós temos 7 letras. Então 7 letras com 3 letras dão 10 letras. Então esse aqui é o menor versículo da Bíblia Sagrada, que se encontra em Êxodo, capítulo 20, versículo de número 13. Que está lá nos mandamentos, né? Não matarás. E aí nós temos a classificação dos livros, que são 66 livros, e esses livros aqui eles estão classificados não por ordem cronológica. Os livros aqui eles não estão classificados por ordem cronológica, mas pela aplicação, né? Mas nós observamos aqui, ó, que essa aplicação aqui, ela se justifica por uma questão didático-pedagógico, né? Não por ela não vem na ordem cronológica, mas ela está aqui, a justificativa é por questões didático-pedagógicas mesmo, tá bom? Pedagógico. Então nós temos aqui o Antigo Testamento, nós temos o Antigo Testamento, tá bom? O Antigo Testamento eu já falei que eles são 39 livros, aqui dessa Bíblia que nós temos acesso, 39 livros. E dentro desses 39 livros aqui, que fazem parte do Antigo Testamento, nós temos algumas categorias. Nós temos a primeira, a segunda, a terceira e a quarta categoria. Primeira, segunda, terceira e quarta categoria.
tá? Sendo que a quarta categoria, ela se divide em dois grupos, primeiro e o segundo grupo, depois eu vou falar. Então a primeira categoria, quais são a primeira categoria aqui dos livros do Antigo Testamento, que são 39 livros. Então a primeira categoria são os livros das leis. Eles são o quê? Eles são 5 livros, não é? São 5 livros. 5 livros. Então a gente começa de Gênesis, né? Aí finaliza onde? Lá em Deuteronômio. Deuteronômio. Então a gente começa em Gênesis e finaliza em Deuteronômio. Então nós temos aqui os 5 livros, que eles são conhecidos também, os livros da lei, ou chamado também de Pentateuco, né? Aí nós temos também a segunda categoria. A segunda categoria são os livros históricos, ou fala história. Fala mais a questão de história. Então, eles são o quê? Eles são 12 livros. Ele começa por Josué e finaliza lá em Esther. Então, são 12 livros ao total, começando por Josué e finalizando com Esther. Inclusive, agora há pouco, eu fiz a leitura de Esther, não foi, se eu não me engano? Capítulo 8, versículo 9, que é o maior versículo da palavra de Deus. Então, aqui na segunda categoria, nós temos os livros históricos, tá? São 12 livros ao todos, tá? Começando por Josué e finalizando em Esther. Nós temos a terceira categoria. A terceira categoria, eles são conhecidos como os livros poéticos, ou poesia, né? Que são 5 livros, né? Começando por Jó. São 5 livros também, começando por Jó e finaliza em Cantares. Uns chamam de Cantares de Salomão, tá bom? E nós temos aqui, falei a primeira, a segunda, falei a terceira categoria, né? Que a terceira categoria são os livros poéticos. E isso está no Antigo Testamento. São 5 livros, começando por Jó, finalizando em Cantares de Salomão. E nós temos a quarta categoria. A quarta categoria, elas são chamados de livros proféticos, ou as profecias, né? Porque são os livros que contêm os escritos dos profetas também. Então, ao todo aqui nós temos 17 livros, né? Livros que contêm profecias, tá? Só que eu falei que essa quarta categoria aqui, ela se divide em 2 grupos. Por quê? Nós temos 17 livros. Só que desses 17 livros aqui, por que eles são... Nós temos 2 grupos, porque nós temos os profetas maiores e os profetas menores. Mas ao total nós temos aqui 17